Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa e hoje eu estou aqui para falar sobre as escolhas diárias. Se você, assim como eu, acaba olhando para si mesmo e desacreditando da sua capacidade, porque diariamente você faz escolhas e tem atitudes contraditórias, o seu jeito e as suas vontades parecem não mudar. E aí você se sente incapaz e você coloca metas e não cumpre, decide a cada manhã que vai fazer diferente, mas isso só dura por um curto período, logo você acaba voltando para os antigos hábitos, ou seja, você não tem constância. Então fica aqui nesse vídeo até o final que eu quero acrescentar algo para vocês. Me aguardem aqui que eu já volto. Gente, eu resolvi falar sobre esse assunto porque pode fazer muitas pessoas se afastarem da presença de Deus. Às vezes eu me pego também querendo fugir de Deus, dos meus propósitos, das minhas crenças, porque eu tenho pensamentos de que eu não mudei tanto assim, que algumas vontades e pensamentos e desejos, eles às vezes batem a minha porta. Tem dias que eu não acordo muito bem, faço decisões e não cumpro. Então eu passo por isso, já passei muito, hoje passo bem menos, são dias específicos, né? Eu não faço morada mais nesses lugares, mas de vez em quando acontecem, né? Eu acho que saber reconhecer as nossas fraquezas e entregá-las na mão de Deus é super importante. Nós precisamos também é, entender que a nossa força vem do Senhor, né? E na palavra de Deus diz em Romanos do 7 ao 18, não, Romanos 7, do 18 ao 22, se eu não me engano, eu vou colocar aqui para vocês, mas tá escrito lá. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu continuo fazendo. E se o faço, não quero, mas já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E essa passagem me fez entender muita coisa do porquê, né, essas vontades, esses desejos, essas atitudes, né, que não me levam a lugar nenhum, que me levam numa zona de conforto, o porquê elas voltam, né, o porquê elas batem a porta. E Deus, ele sabia, né, desde o início da nossa natureza pecaminosa, e mesmo assim ele escolheu nos amar, escolheu entregar o seu único filho para que nós pudéssemos ter a redenção. E, de fato, é muito difícil lidar com os nossos pensamentos e atitudes. É muito difícil lidar com as escolhas que nós fazemos, porque é o nosso interior, o nosso desejo quer, mas as nossas atitudes não são coerentes com aquilo que a gente precisa, né, por muitas vezes. E, e isso causou em mim, né, esses pensamentos, essas atitudes de, eu vou fazer isso e não consigo fazer. Um exemplo, eu quero fazer, quero melhorar minha alimentação, né, eu quero ir pra academia, eu quero... Enfim, a gente põe metas ali que a gente coloca coisas simples, mas também coisas importantes, porque tem muita coisa que está internalizada em nós como hábitos, né, de vida, como coisas que nós estávamos inseridos. É por isso que Jesus fala sobre a transformação da nossa mente, a renovação da nossa mente. Eu acho que a gente deve correr incessantemente em busca disso, sabe? Porque enquanto a nossa mente não mudar 100%, esses pensamentos e atitudes acabam nos falando mais alto, né? A nossa carne acaba vencendo. E a gente acaba fazendo coisas que não gostaríamos, acabamos deixando coisas importantes para o nosso futuro de lado. Por muitas vezes, por conta dessas coisas, eu me afastei de Deus, eu fiquei reclusa dos meus amigos, eu senti que a minha autoestima, a minha autoconfiança, a minha motivação foram abaladas, sabe? Tudo ao meu redor, as minhas escolhas diárias foram sendo más escolhas, né? Que Deus, ele espera de nós, né? Ele espera que a gente ouça mais as vozes do Espírito. De forma natural, a gente quer aquilo que é mais fácil, sabe? Então, quando eu tenho um pensamento, por exemplo, nossa, eu preciso ir pra academia, nossa, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer tal coisa, eu tenho que organizar as minhas coisas, sabe? Eu costumo dizer que essa é a voz do Espírito Santo no meu coração, no meu ouvido, né? No meu pensamento. Porque a minha vontade mesmo é não fazer isso. A minha vontade é poupar energia, a minha vontade é ficar em casa, é não, sabe, não gastar tempo com essas coisas que no futuro vão me trazer benefícios. Mas
eu também tento discernir essa voz, né, que tem no subconsciente, como o Espírito Santo, quando tá em coerência com a palavra de Deus. Obviamente, não é tudo que eu ouço que eu acho que é bom, né, que é o Espírito Santo. Não é bem assim, né? Tem o discernimento no meio disso tudo. Mas o que eu quero falar para vocês, né, em relação a tudo isso, eu quero deixar aqui as minhas fraquezas expostas, né, porque não é porque eu tô num lugar de fala aqui para vocês que eu já superei tudo isso, né, por muitas vezes existem coisas que acontecem e que vêm e que tá tudo bem, contanto que você esteja lutando contra isso, sabe, não é que eu estou aceitando a minha natureza pecaminosa, não é isso, mas hoje eu já entendo e tenho discernimento que é algo passageiro, que eu não posso fazer morada nisso, né? Até porque eu lembro daquela passagem que Deus diz na palavra que a sua misericórdia ela se renova a cada manhã. Então eu tenho que me perdoar pelas minhas atitudes erradas, eu tenho que entregar na mão de Deus, pedir perdão para Ele. E se a misericórdia de Deus se renova toda manhã, eu também tenho que renovar minha mente toda manhã. Toda manhã eu tenho que acordar com a mesma esperança, com a mesma meta, por mais que eu não tenha atingido no dia anterior, no dia seguinte eu falo, não, mas amanhã eu vou fazer, sabe? E está sempre ali se puxando para fazer o que é certo. Mas a gente precisa se forçar aí, a gente precisa se forçar a fazer algumas coisas que a gente não quer. E também a gente precisa se lembrar que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Porque se a gente conseguisse ser perfeito todas as vezes, aonde estaria o poder de Deus, né, na nossa vida? Então, essa é a beleza, sabe, de ser imperfeito. Mas a grande questão é que nós não devemos nos acostumar com os nossos defeitos, com as nossas regressões. Não é isso que eu tô querendo dizer aqui pra vocês. Eu tô querendo que você entenda que o seu pecado, o seu erro, a sua falta de determinação não pode te paralisar, né? Isso não pode deixar você estagnado, né? Porque, eu não vou fazer porque eu não acredito em mim, eu não vou fazer, sabe? Porque eu não consigo, eu não vou fazer porque eu me proponho a fazer e não faço, sabe? Então, tira essas palavras. É importante você lembrar do poder da palavra, né? Você não pode declarar sobre você mesmo palavras de eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Você tem que fazer escolhas diariamente de falar palavras de bênção, declarar, acordar todo dia determinado, né? E eu também aprendi com tudo isso a interpretar as minhas atitudes e os meus pensamentos como um sinal de que muitas vezes a minha carne está sendo mais alimentada do que o meu espírito. Isso significa que a vontade da nossa carne está sendo dominante, ou seja, a gente não está tendo o autocontrole. O autocontrole é o fruto do espírito. Você não precisa de ninguém para poder se automotivar. Não dependa de ninguém. Não dependa de ninguém para você fazer as suas coisas. E isso foi algo que eu demorei muito para entender e eu gostaria muito de ter aprendido antes. Então, tudo na palavra de Deus está conectado. A palavra de Deus ela é tão cirúrgica, assim como uma espada afiada realmente dos dois lados, assim como diz. Não lembro a passagem agora, mas então apenas se arrependa, entregue com o coração quebrantado para Deus aquilo que você prometeu e não fez. E comece de novo, comece de novo. Eu vejo muito que a vida, ela é sobre recomeços. É sobre acreditar e não perder fé, não perder a esperança, estar ali a cada dia tentando dar o seu melhor, a cada dia tentando parecer mais com Cristo. E tire um pouco a lupa, né, das suas falhas e erros e comece a olhar com outra perspectiva. Coloque o foco no quanto você já conseguiu melhorar e evoluir, no quanto você está decidido a seguir em frente com novas escolhas. E mais importante, não desacredite. Não desacredite de Deus. Se você já desacreditou de você, olha para Cristo, não desacredite dele, porque para ele tudo é possível. Então olha para frente, se arrependa do que fez e não perca mais tempo na sua vida com o passado. Começa hoje e agora a fazer o melhor, seja constante, busque a disciplina. Eu quero muito fazer um vídeo aqui sobre disciplina, algo que eu tenho tanta dificuldade, assim, nossa, mas eu tenho muita dificuldade, mas eu tenho conseguido melhorar, sabe? E assim como eu sei que você também vai conseguir. E esquece a motivação, né? A motivação, ela traz uma adrenalina ali na hora, ela traz uma sensação de vou lá, vou fazer, né? Ela traz ali uma dopamina, não sei, mas ela não muda o cenário a longo prazo, né? Você só precisa decidir mesmo, sabe? E que a sua vontade de mudar seja mais forte, que as suas escolhas diárias comecem a ser cada vez mais coerente
continue a perseverar, escolha ser forte e corajoso, assim como diz na palavra de Deus. E não desista, porque a vida é sobre continuar acreditando, continuar tendo fé, continuar tendo esperança a cada dia. E faça boas escolhas, escolha sim fazer o que é certo, escolha sim fazer aquilo que tá na palavra de Deus. E eu sei que o tempo de colheita vai chegar, porque Deus é fiel e eu nunca vi um justo desamparado. E Deus vai fazer na sua vida. É isso, eu só quero que você se sinta um pouco abraçado. Eu quero que você entenda que é um dilema que eu passo, muitas pessoas devem passar também. E tá tudo bem, o importante é você não desistir. Começa de novo, começa de novo e começa de novo. É isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. Te encontro aqui no próximo vídeo. Até mais!